Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Eu separei aí um tema para falar sobre um comentário lá do TikTok do Marcelo Vidal, né? Ele comentou num vídeo meu lá do TikTok e eu vou aqui destrinchar isso aí, né? E depois também vou dar uma pincelada sobre o que falou o tal do Elias Júnior, né? Um maluco de pedra que trabalhava para o Luciano do Vale, para o grande Luciano do Vale. E aí depois esse cara ficou um tempo no ostracismo e apareceu aí como âncora de um programa de televisão. Eu particularmente não vejo programa de televisão algum, né? Bom, vamos falar sobre o Verratti inicialmente, né? Marcelo Vidal, lá do TikTok, disse o seguinte: quando o Verratti, né, fizer 2 gols e der uma virada para o Vasco de 2-1, por exemplo, você fala bem dele. Você vai falar bem dele, né? E ainda falou assim: ele é o artilheiro do Brasil, não pode ficar no banco. Primeiro eu convido aí o nosso amigo Marcelo Vidal a dar uma olhada no professor fera, um dos caras que mais entende de futebol no mundo, Luxemburgo. Deu uma pitadinha lá no programa do Galvão. E não sei qual canal, porque eu recebo isso, eu abro, assisto, mas lá não está o canal que passa na televisão, é um corte de alguém, né? Estou sempre aqui caçando notícias do Vasco e tal. E aí e aí o Luxemburgo fala, olha, ele diz, né? Verratti fica paradão na área, pede muito a bola, os jogadores deixam de articular jogadas para lançar para ele na área. E ele, invariavelmente, está sozinho, com 2, 3 na marcação, e o Vasco não vem mais conseguindo fazer gols com o Verratti como fazia antigamente. Então não é jogar para o Verratti. Não dá mais para jogar para o Verratti. O Vasco tem que jogar, né? E o Vasco até poderia jogar com o Verratti, né? Jogando como jogou contra o Santos e também jogando contra o Verratti. Só que é complicado. Quem começa a estudar tática é complicado. O Vasco jogou contra o Santos com uma linha média e uma linha baixa, né? Pedindo o campo para o Santos para transições. E se jogasse com o Verratti, não consegue levar o Verratti para essa transição, como levou com o Nuno, com o David, com o Ryan, com o Couto. Couto até um pouco mais atrás, já falei sobre isso aqui, né? Inclusive ontem soltei um vídeo sobre o posicionamento do Couto em campo, né? E aí, voltando a falar sobre o Luxemburgo, então o Vasco deveria mudar a forma de jogar, né? Ou seja, não jogar como jogou contra o Santos e jogar no jogo apoiado, jogo associado lá, né? Para que o Vasco faça uma marcação alta e para que o Verratti não tenha que correr muito. Então esse é o problema, né? Jogar com o Verratti não dá para jogar como jogamos com o Santos. Não tem como. Por essa transição rápida, né? Não vamos conseguir. Esse é o problema. E no jogo associado, o Vasco não vai ter espaço deixado pelo adversário para atacar a profundidade como o Vasco fez, recuando, né? E pedindo o campo para o Santos, né? Então é incongruente. E aí o Luxemburgo fala, né? Olha, o Vasco não pode jogar pro Verratti. Tem que jogar também para os jogadores. Os jogadores têm que criar jogadas, né? O Vasco tem que criar jogadas, não só jogar pro Verratti. E tá aí o sucesso. E o Verratti pode ficar no banco, né? E quando entrar, que faça 2 gols, 3 gols, né?
dê a vitória para o Vasco de virada. A questão não é essa, né? O Verratti pode ajudar, mas no momento, faça um teste aí, né? Mantenha esse esquema, vê como se vai se desdobrar isso aí, se o Vasco vai conseguir melhores resultados, né? O Verratti vem perdendo muito gol, e só o Verratti tentando gols, né? Aparecia um pouco o Coutinho, um pouquinho o Tietê, agora não. David apareceu, Couto apareceu, Ryan apareceu, Tietê apareceu, olha quanta gente. GB também estava na área depois lá da modificação, né? Se o Verratti está jogando, o GB não entra. Então é uma gama de coisas para você pensar, né? E para mudar aqui de assunto, falando sobre o tal do Elias Júnior, né? Ele chegou e disse o seguinte: olha, o Elias Júnior é incapacitado para enfrentar o Abel Ferreira, o Cuca, o não sei o quê e tal, blá blá blá. E aí vê lá numa mesa de botão, né? Explica lá uma situação que o Diniz faz, né? Como é que pode um programa de televisão ter um âncora com um cara desse, um maluco desse, né? Dizendo, pegando uma coisa que o Diniz faz como se não desse certo, como deu agora contra o Santos, e como vinha dando também com o Verratti jogando, dizendo que o Diniz é incapacitado para jogar contra os grandes técnicos, né? Lá atrás eu sempre falei, gosto do trabalho do Diniz, mas se não der resultado, não tem jeito, tem que trocar. Então ele tem que dar resultado, como qualquer treinador tem que dar resultado, né? Inclusive, uns davam resultado, Dorival Júnior, Renato Gaúcho, davam resultado no Flamengo e eram mandados embora. Um absurdo, né? Absurdo. Então, que patético ter um tal de Elias Júnior, âncora de um programa de televisão, né? Explicando de forma bizarra num tabuleiro, uma valência apenas do Diniz, o outro time acabando com essa valência e fazendo gols no Vasco, como se o Vasco só pudesse apresentar aquilo ali, né? O Vasco, no jogo anterior, não só teve superioridade numérica, mas também teve muitas jogadas de transição rápida. O Vasco não vinha jogando muito assim. Era um jogo mais associativo, um jogo mais associado, com superioridade numérica, com inversões, mas sem um ataque à profundidade. O Vasco apresentou outra forma de jogar, com linha média, linha baixa, na qual o Verratti não joga assim, né? Marcelo Vidal, bem respondido aí. Mas, e falo o seguinte, falei lá no TikTok, falo aqui para qualquer um. Chega aqui de forma educada, civilizada, pode opinar contrariamente, totalmente meu pensamento, não tem problema, né? Não há uma verdade só, né? Eu posso estar errado, você pode estar certo. Aqui é uma troca de informações, meu canal é de opinião. Agora, acho que o momento é deixar o Verratti no banco, tentar ter mais possibilidades nessa forma de jogar e, por que não, no segundo tempo, mudar para outra forma, fazer um jogo associado. O Vasco pode fazer mais de um esquema de tático para o jogo. Lá atrás, em 2019, quem acompanhava o Jesus, do Flamengo, técnico, e eu sempre fui um apaixonado por tática, ele fazia vários esquemas dentro de um só, né? Marcava pressão alta, marcava pressão baixa, em dado momento lá para o segundo tempo ele baixava as linhas, botava 2 atacantes rápidos e às vezes ganhava o jogo no segundo tempo. Então o Vasco não precisa jogar só de transição rápida, pode jogar também de forma associada no segundo tempo, né? Ou começar com a forma associada, com o Verratti em campo, por que não? E depois mudar para transição rápida. São 5 substituições, né? Mas acho que o Verratti hoje pode ficar um pouco no banco, porque vinha perdendo muito gol, né? Contra o Grêmio, contra o Inter, deu até passe para o Carboneiro fazer gol, perdeu gol e ainda se colocou impedido numa bola dada com açúcar do Nuno. Faz o gol aí, ele se colocou impedido, né? Então isso aqui é uma troca de opiniões, é um canal de opinião, aqui não é um canal de notícia, né? Porque nem jornalista dá notícia, quanto mais quem não é jornalista, né? Vasco Análise, fique com Deus, até o próximo vídeo.